Tendo em mente a agenda de reformas para os próximos meses, conforme foi citado aqui, levantando em conta o avanço da vacinação e a retomada econômica, não há dúvidas de que há uma janela de oportunidades de crescimento e desenvolvimento econômico no Brasil. Nesse sentido, quais os principais desafios para o país ao longo do ano? Como poderemos retomar a trajetória de crescimento após a pandemia? O que esperar do cenário econômico até 2022? Assim, damos início ao nosso segundo painel, contando com a presença de Adolfo Saxida, secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Tiago Mitrô, deputado federal pelo Novo de Minas Gerais e líder da Frente Parlamentar da Reforma Administrativa, mediados por Luan Esperandio, editor-chefe da Apex Partners. Bom dia a todos. É um prazer e uma honra estar mediando esse painel aqui e receber vocês novamente, né, nesse novo Encontro Folha Business, nessa nossa nova temporada, em um ambiente de retomada econômica. E a gente sabe que no Brasil a política ela acaba influenciando muito, né, no mercado. Então, é por isso que a gente está fazendo esse painel aqui, esse grande encontro dedicado a isso. E a gente tem aqui grandes nomes. O Tiago Mitrô está conduzindo aí os trabalhos da reforma administrativa, e o Adolfo Saxida, uma das estrelas do Ministério da Economia, e eu vou começar justamente com ele aqui, sem mais delongas. Adolfo, contar uma historinha aqui. A gente tem um público jovem aqui, Adolfo, mas não tem tanto tempo assim, todo mundo viveu isso. A gente teve uma crise muito forte, né, em 2008, a crise do subprime, e o governo lançou muitos estímulos na época para equilibrar e ter uma retomada econômica. E você foi um dos primeiros economistas que criticou que o governo passou do tom naquela época, não tirou o pé do acelerador. Nós tivemos um endosso da nova matriz econômica, tivemos toda a questão do BNDES, e aí a gente teve uma crise fiscal muito forte. Você se notabilizou muito no debate público como economista e também como um liberal que você é, né, falando sobre a necessidade de um ajuste fiscal e que o governo tinha errado o tom. E aí, fazendo um paralelo com o momento que a gente tem vivido hoje, né, das 48 economias mais importantes do mundo, só 15 fizeram a retomada em V, que conseguiram equilibrar a economia e já nesse primeiro trimestre do ano ter um PIB maior do que era no final de 2019, e o Brasil está entre elas, ou seja, parece haver um consenso que o Brasil acertou a mão, o Ministério da Economia e o governo acertaram a mão. O que está sendo feito para a gente não cometer o mesmo erro do passado e a gente não tirar o pé do acelerador? Como está essa questão dos estímulos? O que a gente pode esperar? Bom dia, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Eu quero começar agradecendo a Folha Business e a Apex Partners pelo convite. É fundamental para o Ministério da Economia poder conversar com vocês, poder dar a nossa visão, ouvir. Agradeço ao Luan, conheço há muito tempo e concordo aqui com o que foi dito, que é uma fonte de informações fantástica. Eu mesmo já o conhecia dos seus textos há muito tempo. E o Tiago, deputado, muito obrigado por todo o apoio. Mais uma jovem liderança aí para o nosso país. Eu vou pedir desculpas aqui, mas eu tenho um cargo institucional e eu sou obrigado a responder algumas coisas que foram ditas aqui. Então, olha só, eu respeito demais o Congresso Brasileiro. O Congresso Brasileiro é um grande parceiro. Mas, às vezes, as pessoas, elas querem os grandes planos econômicos. Elas querem o plano verão, o plano cruzado. Até quando nós vamos nos enganar com esses grandes planos? Não é assim que é feito o moderno planejamento econômico. O moderno planejamento econômico é feito via mercado. Você aumenta a segurança jurídica,
você melhora os marcos legais, você diminui o crédito direcionado e o investimento flui para onde ele é mais eficiente, financiado pelo setor privado. É isso que nós estamos fazendo. Então, a nossa política econômica, ela não é uma política econômica dos grandes anúncios. Ela não é a política econômica de um único grande jogador. Ela é a política econômica de um time. Ora, vamos olhar 2019. A maior reforma estrutural da história da Previdência. O maior contrato de leilão de petróleos da história por causa da revisão do contrato de cessão onerosa. A maior reforma institucional do FGTS, que não só liberou 43 bilhões de reais do dinheiro do trabalhador, mas como criou o saque aniversário, que hoje você já tem 11 bilhões de reais movimentados no mercado de antecipação de FGTS. Você aprovou a nova lei do agro, que permitiu a CPR digital, por exemplo. Você aprovou a transação tributária, uma das maiores mudanças do sistema tributário brasileiro. Durante a pandemia, pelo melhor do meu conhecimento, o Brasil foi um dos únicos países do mundo que aprovou legislação para limitar o gasto do governo. Nós aprovamos, por exemplo, a lei complementar. E nós é o seguinte, não é o governo e o Congresso Nacional, com apoio dos deputados, dos senadores. Nós aprovamos uma legislação, e eu agradeço aqui o deputado Rigoni, o deputado Marcelo e o deputado Tiago Mitrô, e toda a Câmara de Deputados, pelo grande apoio durante a pandemia. Nós aprovamos legislações que impediam que o dinheiro que nós mandamos para os estados fossem usados para aumento de salário de funcionário público. Nós já estamos indo para 3 anos sem reajuste de salário de funcionário público. Isso não é algo trivial. A equipe econômica anterior à nossa foi uma equipe excelente, mas mesmo ela não conseguiu evitar aumento de salário de funcionário. Nós estamos evitando. O teto de gastos, pilar central da macroeconomia, foi aprovado pela equipe passada. Mas tão difícil quanto aprovar o teto é mantê-lo, e nós estamos mantendo. Nós prometemos acabar com todos os programas emergenciais até 31 de dezembro, e acabamos. Voltou agora porque a pandemia piorou muito. Então, durante a pandemia, nós aprovamos um conjunto importante de legislações limitando o gasto público. Na melhor do meu conhecimento, fomos o único país do mundo que fizemos isso. Mas, junto com o Congresso Nacional, nova lei do saneamento. Me desculpa, isso é estrutural. Isso é estrutural. Nova lei do gás. Privatização da Eletrobras. Doing business. Nova legislação de falências. Na Câmara, cabotagem. Vai votar agora reforma tributária, vai votar reforma administrativa, PL de startups. Quando você olha os marcos legais que nós alteramos, os marcos legais estão aumentando a segurança jurídica. Meus amigos, esse é o grande norte de política econômica desse governo. E eu repito, nós não vamos repetir os erros do passado. Quando perguntam para mim do teto de gasto, não é que eu sou, ele é ideológico. Não, o teto de gasto é a garantia que você ancora expectativas, que a trajetória de inflação vai cair, que os juros futuros vão cair, que o risco país vai cair, que o investimento privado vai aumentar, que a taxa de juros vai ficar baixa, e isso vai gerar emprego e renda para o brasileiro. E quem mais sofre com desemprego e inflação? São os pobres. Então, vamos manter o teto de gastos, vamos continuar, junto com o Congresso Nacional, aprovando os importantes marcos legais que o nosso país precisa. E, passo a passo, e com a graça de Deus, vamos colocar o nosso país no caminho da prosperidade. Obrigado. Vamos lá. Mitrô, você como presidente da Frente Parlamentar da Reforma Administrativa, desde a ascensão do governo Temer, nós tivemos aí uma dúzia e meia de grandes reformas estruturais do Brasil, que elas continuam acontecendo, vi de ontem, PL dos Correios, e também a aprovação do MP do Ambiente de Negócio, que foi comentado no painel anterior. E aí, talvez, o próximo passo aí é justamente a reforma administrativa, só que a gente sabe que ela vai mais além da PEC 32, né? A reforma administrativa, a reestruturação do Estado. Queria que você comentasse para a gente
quais são os planos que vão além da PEC, se você puder citar também os pontos de melhoria, que a gente pode esperar de melhoria na proposta que foi encaminhada pelo governo. Oi. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Obrigado aqui, Luan, Vitor, a Apex, pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Prazer dividir esse painel contigo aqui, Saxida. Cumprimentar também o governador Renato Casagrande e agradecer por estar novamente aqui em Vitória, no Espírito Santo, participando de um evento aqui da Apex, da Rede Vitória. Acho que o primeiro ponto que você mencionou que é muito importante, Luan, quando a gente fala da reforma administrativa, a gente não pode confundir reforma administrativa com a PEC 32 de 2020. A reforma administrativa ela vai muito além do que essa PEC. Ao contrário da reforma da Previdência de 2 anos atrás, que uma PEC resolveu 60% dos problemas, né, porque por mais que tenha sido muito significativos avanços, vários outros ficaram de fora, como a capitalização que o governo queria, né, outros avanços que, infelizmente, não foram aprovados. Né. A PEC 32 ela vai resolver 5% do que a gente precisa numa reforma administrativa, talvez 10% se a gente conseguir avançar no texto no Congresso. E por que isso? Né? Porque uma reforma administrativa ela é muito mais complexa em termos legais, e aqui, quem está falando isso é alguém que até 3 anos atrás nunca tinha lido a Constituição, nunca estudei direito, nem nada disso. Né? Eu vim de um mundo completamente diferente, e nesse processo de renovação política, que o Rigoni, tantos outros aí estão participando, eu entrei na política. Mas a reforma administrativa, ela precisa, para ser uma reforma completa, ela tem que mexer em questões constitucionais, algumas que estão sendo endereçadas agora, mas tem uma série de leis, de legislação infraconstitucional, leis complementares, leis ordinárias, que a gente vai precisar mexer depois, e muita coisa relacionada ao trabalho do próprio Executivo, né, decretos, portarias, isso nos 3 níveis, né, municipal, estadual, federal, os 3 poderes, judiciário, legislativo e também o Executivo. Então, assim, são muitas peças, é um quebra-cabeça gigante que tem que ser mexido. Então, eu quero muito que essa PEC seja aprovada, mas eu tenho um receio de que a sociedade entenda de que aprovamos a PEC 32, aprovamos a reforma administrativa. Não, a gente iniciou um processo que vai ser longo, né, de transformação. O próprio governo, quando enviou a PEC em setembro do ano passado, apresentou um conjunto de 3 fases, né, onde primeiro viria essa PEC, depois um pacote de projetos, depois uma nova PEC de reestruturação de carreiras. E além do que o governo apresentou, que hoje eu tenho dúvida se vai conseguir concluir, né, dadas todas as condições, né, você tem outros projetos que ficaram de fora também. Tá? Então, aqui primeiro dando esse panorama. Mas o que é, então, a reforma administrativa? A reforma administrativa, para mim, é um conjunto de medidas, a palavra conjunto é muito importante pelo que eu acabei de falar, que vão permitir com que nós modernizemos as regras ali, que regulam o formato do Estado brasileiro, para que a gente possa ter um governo mais orientado para resultados, com a melhor gestão de pessoas e que seja justo. Porque hoje o Estado brasileiro é causador de injustiça social, onde já se viu algo que é financiado, em geral, por uma população mais pobre, pagar todos os meses um salário de R$70 mil para um juiz acima da Constituição. O Estado concentra riqueza no Brasil, esse é só um dos exemplos em que o Estado concentra riqueza. Então, uma reforma administrativa precisa transformar o Estado brasileiro em um Estado mais moderno, mais digital, compatível com os dias de hoje, mais eficiente, orientado para resultados e mais justo. Né? E o que a PEC 32 faz? Ela começa esse processo. Como que ela começa esse processo? Uma parte dela dá mais flexibilidade para o Executivo se auto-organizar, para não precisar ficar mudando medida provisória, mandando medida provisória toda vez que quiser tirar uma secretaria de um ministério para o outro, que hoje a regra exige isso, não teria por que fazer isso. Tem um outro capítulo que mexe na questão dos vínculos do servidor com o Estado, né? E que é bastante polêmico, que mexe nas questões de estabilidade e por aí vai, a gente pode falar mais disso depois, né? Mas é muito importante a gente modernizar os vínculos que o servidor estabelece com a administração pública, não faz o menor sentido, né, nas condições de mudança demográfica, de velocidade com que a sociedade muda hoje, um gestor público tem que tomar uma decisão hoje, em 2021, em relação a que tipo de profissional que ele quer ter em 2050.
Porque hoje é isso, quando você abre um concurso, você, com as regras atuais, você está dizendo que eu preciso deste profissional com exatamente essa característica 35 anos depois do que ele entra, que é quando ele vai se aposentar. Então, a gente não consegue, não faz sentido isso. Eu vou contratar professores hoje, estatutários, que vão ficar 35 anos, para atender a demanda atual de crianças e adolescentes, sendo que daqui a 15 anos eu vou ter menos crianças do que tem hoje, né? E eu vou precisar de mais enfermeiros porque a população está envelhecendo. Não faz sentido você dimensionar o Estado brasileiro para o futuro com as regras que a gente tem hoje. Não tem como. Então, a gente precisa mexer nessa parte. E a PEC mexe em uma terceira parte também, que está relacionada ao fim de privilégios, né? Que ela traz um capítulo todo ali extinguindo, né, vedando a concessão de vários benefícios que nunca deveriam ter existido, como, por exemplo, não estou falando aqui de coisas que as pessoas discordam, tudo coisa que todo mundo concorda. Não faz sentido ter férias acima de 30 dias, não faz sentido aposentadoria compulsória ser punição, não faz sentido a cada 4, 5 anos de trabalho você ter 3 meses de férias remunerada numa licença-prêmio, não faz sentido um servidor que quer se candidatar candidatar a qualquer cargo, vereador, deputado, o que for, ficar 3 meses recebendo salário sem trabalhar, só porque ele quer se candidatar. Então, a gente precisa vedar tudo isso, só que a PEC veio incompleta por questões políticas do Planalto, que não incluiu os atuais servidores e não incluiu os membros de poder, que são juízes, promotores e por aí vai. E talvez a gente tenha que fazer, e consiga, eu estou otimista em relação a isso, pela primeira vez, ao invés de desidratar uma reforma na Câmara, a gente vai conseguir reidratar ela. É para isso que nós estamos trabalhando e estou com um grau de otimismo alto de que vamos conseguir fazer. Inclusive, nós tivemos algumas emendas anti-privilégio que foram aprovadas, propostas, capitalizadas por você, né, deputado? E aí eu queria continuar no tema da reforma administrativa, antes da gente explorar outros temas, Adolfo, porque foi uma proposta que foi encaminhada justamente pelo Ministério da Economia, né? E tem um ponto interessante dessa reforma, que é a não inclusão dos atuais servidores, o que, por um lado, enfraquece, né, a reforma, mas, por outro, também facilita a aprovação, né, política dela no Congresso. E aí um fato muito interessante que tem passado despercebido por muita gente é que tem tido uma espécie de reforma administrativa silenciosa hoje no Estado brasileiro, né? Há 10 anos atrás, nós tínhamos mais de 330 mil servidores. Esses servidores eles estão se aposentando, mas não estão sendo repostos por concurso público, né? Então, isso diminuiu de 330, hoje está em 208 mil servidores. Então, eu queria que você comentasse sobre essa questão da reforma e, se pudesse comentar mais para a gente sua opinião, a opinião do Ministério sobre a reforma administrativa, como que vocês estão analisando ela. Obrigado, Luan. Excelente pergunta. Então, está acontecendo, na minha leitura, algumas evoluções silenciosas no Brasil. Por exemplo, ninguém está notando, mas o crédito direcionado está diminuindo. A participação dos bancos públicos está diminuindo e a participação dos bancos privados está aumentando. O investimento não está sendo financiado por banco público, está sendo financiado por IPOs, por debêntures, por dívida privada. Então, você está tendo uma revolução silenciosa no underground, né, no porão da economia. O investimento hoje ele vai para onde é mais eficiente. Na parte da reforma administrativa, eu vou comentar um pouco mais da PEC daqui a pouco, mas é fundamental notar o seguinte: nós temos hoje menos funcionários públicos do que nós tínhamos na ativa do que nós tínhamos há 10 anos atrás. Esse é um movimento silencioso que está sendo possível graças à digitalização, à informática. Você ter toda uma nova tecnologia hoje no GovBR, do qual, se eu não me engano, o deputado Rigoni teve importantes participações, você está levando serviços melhores para a população com menos funcionários. Então, por exemplo, minha mãe é pensionista, meu pai ficou doente há muito tempo. Pô, ele tinha que ter prova de vida, cara. Levar uma pessoa numa cadeira de roda, assim, é difícil, não é algo fácil. Hoje você consegue fazer prova de vida pelo celular. Então, esse tipo de avanço está acontecendo e poucas pessoas estão avançando. Ontem eu estava conversando com o deputado Rigoni, com o deputado Marcelo, e é o seguinte: nós temos que separar o que são críticas legítimas do que é ruído.
O que são críticas, nós vamos trabalhar, vamos melhorar, claro, em parceria com o Congresso. Eu quero deixar claro aqui que os projetos que eu participei, todos eles saíram melhor do Congresso Nacional do que o que eu enviei, todos. Doing Business, teve lá o voto plural, uma contribuição excelente, FGTS, contribuições excelentes, e agora a PEC da reforma administrativa, a mesma coisa. Eu tenho certeza que, com o apoio do deputado Tiago Mitrô, nós vamos ter uma reforma melhor do que a que nós encaminhamos, porque esse é o ambiente correto. O Congresso representa a grande vontade do povo. É lá que é o ambiente dos grandes debates. Agora, é importante deixar uma coisa clara. É melhor avançar passo a passo na direção correta do que você querer dar um grande salto e não sair do lugar. Eu entendo a frustração de alguns. Pô, eu queria privatizar tudo, esse governo não vai privatizar. Não, não vai. Não adianta. Não adianta achar que você vai privatizar tudo. Eu repito, esse ano vai entrar para a história do Brasil como o ano das privatizações e concessões. Correios, Eletrobras, vem aí o 5G, várias concessões já de aeroportos e portos. Está avançando. A reforma administrativa vai avançar. Agora, passo a passo e com o apoio do Congresso Nacional. Inclusive, já foram mais de 30 bilhões em concessões esse ano, e no cronograma do governo deve chegar a 100 bilhões em aeroportos, ferrovias. Né? Só dar um número aqui. Nós economizamos 20 bilhões de reais nos últimos 5 anos só com a redução de funcionarismo público. Então, às vezes, não dá a manchete, não é aquela manchete, plano Guedes, plano... Não, não é, não tem isso. O que tem é um conjunto robusto de agendas microeconômicas e alguns projetos macroeconômicos, aumentando segurança jurídica, previsibilidade, diminuindo burocracia, facilitando negócios e investimento privado. E, claro, consolidando o lado fiscal. Essa é a nossa agenda. Obrigado. Vamos lá. Ainda sobre a reforma administrativa, Tiago, o cronograma dela, segundo o deputado relator da comissão especial, Arthur Maia, é que seja apresentado o relatório na primeira quinzena de agosto. Né? Então, talvez na semana que vem, talvez atrase um pouquinho por causa das audiências públicas, mas deve ser apresentado nos próximos dias de toda forma. E, regimentalmente, olhando passo a passo que ela tem que fazer, se ela for aprovada na comissão, tem espaço para ser aprovado no plenário da Câmara, né? E se chegar em setembro no Senado, dá para aprovar no Senado ainda este ano. Né? Queria saber como está o seu feeling, né? A gente vai conseguir aprovar a reforma administrativa, pelo menos a PEC 32, este ano? Oi, eu acredito que sim. O calendário já está todo atrasado, né? Por vários motivos. Né? Primeiro, eu sei que não é por culpa do Ministério da Economia, mas a PEC 32, que estava pronta em 2019, a gente só recebeu em 2020. Né? Eu admiro muito a equipe econômica que o governo tem, mas o governo tem outros problemas que fazem com que ele se atrapalhe. Essa não é uma reforma, assim como foi o caso da Previdência, de que o presidente tem convicção de que ela é importante, pelo contrário, ele acha que ela vai atrapalhar ele eleitoralmente. Né? Então, ela só foi enviada para o Congresso quando o Salim Matar e o Paulo Webel pediram demissão do Ministério da Economia, gerou aquela confusão em agosto, setembro do ano passado, e aí a turma conseguiu convencer o Bolsonaro que precisava dar alguma sinalização. Né? E aí ela veio 1 ano de atraso, né? Ao invés de ter sido enviado em 2019, foi enviado em 2020. Então, já começou atrasada por conta disso. Depois teve o problema, que é um dos maus que o Brasil tem, que teve eleição municipal e aí o Congresso não vota nada por conta disso, né? Porque quase metade dos deputados são candidatos e coisa assim, que é um absurdo para mim, né? O Congresso fica paralisado porque a gente está elegendo prefeitos novos e novos vereadores, mas é a realidade. E a questão de pandemia e tudo atrapalhou o início também da tramitação. Então, agora a previsão da PEC 32 é que a gente consiga ter um relatório no final de agosto, na verdade, as audiências públicas iam até dia 19, agora vai até dia 20 e pouco, no fim de agosto, início de setembro, acho que eu tenho convicção de que a gente consegue aprovar isso na comissão especial até o fim, meados para fim de setembro, na Câmara, para ir para o Senado. A gente já vem fazendo um trabalho desde 2019 na frente parlamentar da reforma administrativa
para aproximar Câmara e Senado dessa discussão. Então, hoje eu tenho como vice-presidentes da Frente Parlamentar o senador Anastasia, que é talvez o parlamentar que mais entende direito administrativo no Brasil, né, e a senadora Cátia Abreu, que vai ser relatora da reforma da PEC 32 no Senado, e que já está participando já há bastante tempo dessas discussões. Ou seja, antes de chegar lá, já tem alguns acordos para facilitar essa tramitação. Exato, já existe esse alinhamento para que no Senado a gente consiga ser mais célere e, eventualmente, se tiver que voltar para a Câmara, ser também. Então, a gente está trabalhando para que essa PEC seja aprovada ainda esse ano, acredito plenamente que isso pode ser feito, e depois entender como que vai ser o ano que vem. Eu nunca tive no Congresso durante uma eleição geral, né, onde os próprios parlamentares são ali candidatos, pré-candidatos. Eu espero que não paralisem como paralisaram no ano que vem. Né? Não é possível, com tanto de coisa que a gente tem para fazer no Brasil, né, que o Congresso fique o ano inteiro ali andando de lado. Apesar de que, por vezes, a gente aprova coisa tão ruim lá que eu gosto de um pouquinho a mais de não funcionamento do Congresso. Aquela semana que a gente aprovou a LDO com 6 bilhões de fundão e institucionalizando emendas de relator, né, que para mim é corrupção explícita na LDO, onde o Executivo e o Legislativo trabalharam para isso, né, para mim era melhor o Congresso ter mais uma semana de recesso. Né? Então, assim, mas óbvio que, frente de todas as mudanças estruturais que a gente precisa fazer no Brasil, gostaria de que não nos paralisássemos no ano que vem e gostaria que o Executivo, já falei isso para o ministro Paulo Guedes quando ele esteve lá na comissão, enviasse o restante da reforma, porque tem uma característica dessa reforma que ela é de iniciativa exclusiva do Executivo. As leis complementares que precisam ser aprovadas depois, eu não posso propor, o Executivo que tem que mandar para o Congresso. Então, se eles não mandarem, a gente não consegue andar. E eu espero que o Ministério da Economia consiga, assim como conseguiu no ano passado, convencer o presidente a mandar algo que ele não tem convicção de que precisa para o Brasil. Comentário sobre a reforma administrativa, comparando com a Previdência, né? A Previdência ela foi aprovada em meados de agosto na Câmara, e ela foi encaminhada ao Senado em seguida, e ela tramita de forma muito acelerada no Senado. Em meados de novembro, você tinha a promulgação aí da reforma da Previdência, né? Então, se chegar talvez um mês depois, em dezembro, a gente pode Ainda dá tempo. A gente está um pouquinho atrasado em relação à tramitação da Previdência 2 anos atrás, mas ainda dá tempo de fechar esse ano. Perfeito. O comentário do Adolfo, que chamou muita atenção aqui, que foi o protagonismo do setor privado nessa retomada econômica, né? E muito disso se dá justamente por um cenário de juros baixos que foi possibilitado pela regra do teto de gastos, né, que foi aprovado pela equipe econômica passada e tem sido respeitado até o presente momento. E aí, qual que é a grande questão? Né? Quando os juros estão mais baixos, você tem uma atratividade maior para investimentos, né? E, comparativamente, acho que um exemplo, o governador está aqui, você estava falando do marco do saneamento básico, isso é um grande exemplo. Né? Aqui no Espírito Santo, por exemplo, a gente teve o segundo leilão que foi possibilitado pelo marco do saneamento básico, que foi um investimento aí comprometido em mais de R$500 bilhão em Cariacica e Viana, que não tinham saneamento básico, e agora vai ter, graças ao protagonismo da iniciativa privada e do mercado de capitais, que conecta os poupadores com os fundos de investimento, né, e a gente consegue arrematar essas concessões que você estava comentando. Mas tudo isso é porque o governo está respeitando o equilíbrio fiscal. E aí a grande questão, o Thiago comentou aí da LDO, tem que ser aprovada até 31 de agosto, e aí tem muitas manchetes, tem muitos ruídos sobre o cumprimento ou não da regra do teto de gastos. Então, Adolfo, conta aqui para a gente, direto e reto, vai cumprir a regra do teto? Não, com certeza absoluta, não tem nem conversa isso. É bobeira. Às vezes as pessoas procuram manchetes. Veja, todos nós temos um histórico de vida. Esse governo, você pode gostar ou não gostar dele, mas ele foi eleito com uma pauta claramente liberal em economia. E a pauta liberal em economia são reformas pró-mercado e consolidação fiscal. Então, Luan, eu estava no Twitter uma época aí,
as pessoas falavam que eu era genocida. Por que eu era genocida? Porque eu disse que todos os programas emergenciais deveriam acabar. Você não pode ficar mantendo o programa emergencial para sempre. Então, de novo, eu faço isso, não é porque eu tenho a ideologia do lado fiscal, eu tenho a ideologia do teto de gastos. Não, o teto de gastos, ele não é bom em si mesmo. Ele é bom pelo que ele traz. E o que ele traz? É graças ao teto do gasto que nós vamos ter, pela primeira vez na história da República Brasileira, um aumento de tributos que se reverte em redução tributária e não em aumento de gasto público. Desde a redemocratização no Brasil, toda vez que o governo está devendo muito, ele aumenta tributo, aí você fala, não, aumentei tributo, agora vai melhorar o lado fiscal. Ele vai lá e gasta mais. Dessa vez, graças ao teto de gasto, como o teto está limitado, nós estamos podendo fazer o quê? Nós estamos pegando esse excesso de arrecadação e parte desse excesso de arrecadação, estamos reduzindo a carga tributária do brasileiro. Nós somos eleitos para isso. Nós somos eleitos para não aumentar impostos. Nós somos eleitos para respeitar o lado fiscal. Tudo isso está sendo feito. Então, mas agora tem a PEC dos precatórios. Meus amigos, a conta de precatórios era 20 bilhões há alguns anos atrás. Foi para 90. Qualquer gestor sabe que não tem como você acomodar um pulo desse de um ano para outro. Agora, nós vamos trabalhar em parceria com o Congresso Nacional. As decisões serão feitas em parceria com o Congresso Nacional. E é o Congresso que é a sociedade brasileira. E esse problema vai ser endereçado, como todos os outros têm sido. Por acaso a pandemia foi algo esperado? Acaso o Congresso Nacional não foi um parceiro do governo federal na agenda econômica? Vai ser de novo. Então, de novo, vamos separar o que é ruído do que é sinal. Tem muito ruído porque existem agendas que não estão andando. São agendas que são importantes para alguns e não tão importantes para outros. Agora, na agenda econômica está andando muito. Gente, pelo amor de Deus, vamos pegar o que foi aprovado nos últimos anos. Reforma da Previdência, marcos legais, abertura econômica, privatizações, concessões. Peguem o que foi aprovado em 30 meses de governo. Esse é um dos governos, em parceria com o Congresso Nacional, mais reformista da história brasileira. Isso não sou eu que estou dizendo. Peguem os dados, comparem. O governo passado aprovou a PEC do teto, e nós estamos mantendo. Nós aprovamos a Previdência, vamos aprovar a administrativa, vamos aprovar a tributária, vamos aprovar agora a cabotagem, vamos privatizar mais empresas. Veja, a sociedade brasileira está num grande momento e nós temos que aproveitar isso e buscar consensos. E é nisso que nós vamos avançar sempre, em consenso. E quanto a eleições, fiquem tranquilos. Isso aqui o Brasil é uma democracia vibrante. Eu aproveito para cumprimentar o governador, desculpa, eu não tinha visto. O Brasil é uma democracia vibrante. E democracia é barulhenta mesmo. O que é silencioso, como diz o ministro Paulo Guedes, são as ditaduras. Então vamos em frente, vamos fazer o nosso trabalho e tenho certeza, em parceria com o Congresso Nacional, vamos aprovar as grandes reformas que o Brasil precisa. Deputado Mitrô, você também é otimista nessa caminhada em agosto, que a LDO vai ser aprovada, os ruídos vão diminuir e a gente vai respeitar a regra do teto? Como que está o seu feeling ali dentro da Câmara dos Deputados? Obrigado, secretário. Costumo dizer que se eu não fosse otimista, ao invés de ter ido para Brasília, eu tinha ido para Guarulhos e pegado o avião e ido embora, porque para enfrentar o que estou enfrentando lá, junto com o Rigoni, a turma toda aí, você tem que ser otimista. Agora, eu confesso que depois de estar lá, meu otimismo foi mais bem calibrado, porque vai levar muito mais tempo do que eu achava para a gente conseguir mudar as coisas, né? E temos avanços, como que o Saxida falou, mas a gente tem retrocessos também, né?
Na questão institucional, a gente está retrocedendo. Eu gosto de uma democracia barulhenta. O problema é que quando quem causa o barulho é o presidente da República, né? E isso atrapalha a democracia. Então, não dá para a gente... Então, esses pontos me preocupam, né? Eu tenho certeza que a gente vai ter eleição no ano que vem. Agora, eu não tenho certeza se após as eleições a gente vai ter um ambiente mais ou menos polarizado. Eu acho que a gente corre risco de, após eleições, a gente ter um ambiente pior do que a gente tem hoje. Seja quem ganhe, Lula, Bolsonaro ou quem for, né? Então, a gente tem esses avanços na questão econômica, mas estão prestes aí a aprovar o Distritão, que é o pior sistema possível para quem quer ver renovação na política brasileira, né? Novamente, a gente colocou mais dinheiro na mão dos presidentes nacionais de partido político para eles fizerem o que quiserem com isso, né? Eu estou lá ralando para caramba e tudo para economizar 4,5 milhões no meu mandato. Aí, de repente, numa canetada que a gente descobriu na noite anterior que ia ser votado no dia seguinte, saímos de 2 bilhões para 6 do fundão eleitoral, numa votação completamente atropelada, que os partidos nem orientaram a favor ou contra o fundão eleitoral, simplesmente em 50 segundos estava aprovado, né? Então, isso me deixa preocupado, porque essa fraqueza institucional que a gente está tendo no Brasil, pela falta de racionalidade nas lideranças políticas, especialmente no presidente, está abrindo margem para que aqueles que sempre se apropriaram da política brasileira sejam ainda mais vorazes nessa apropriação e coloquem em risco não a realização da eleição, mas o resultado que a gente vai ter, né? E que vai ser essencial para a continuidade desse processo longo de reformas que o Brasil precisa. Então, isso hoje eu estou muito preocupado, né? Tenho trabalhado aí, independente do papel que eu venha a ter na eleição do ano que vem, se eu vou para a reeleição, se não vou, se vou para outro cargo, o que é que seja, para que a gente tenha alternativas que fujam dessa polarização e que consiga, em um novo governo, ter mais tranquilidade para a gente dar continuidade a essas reformas, porque é tudo de longo prazo, não tem como. Aquilo que a gente está falando, a Previdência que a gente aprovou, que foi um baita ganho, ainda deixou de fora 40% do que precisava. Agora os estados e municípios estão fazendo, mas a gente ainda não resolveu o problema da Previdência Geral, que sem capitalização não resolve, a gente está só adiando o problema, né? A reforma administrativa está começando agora, não vai ser concluída nessa legislatura, por mais que eu queira. São várias etapas que precisam ali ser cumpridas. Então, eu acho que a gente tem conseguido avançar. Ontem foi um dia importante em termos de agenda econômica, com a MP do Ambiente e Negócios. A Câmara desfez uns absurdos que o Senado fez, o Senado quase jogou fora boa parte do que a MP ia trazer, a Câmara conseguiu retomar quase tudo, né? A gente aprovou o projeto de privatização de Correios, que ao contrário do PL da MP da Eletrobras, eu acho que o dos Correios realmente foi um avanço, e podemos ter outros nesse, mas eu acho que os retrocessos no ambiente institucional mais amplo estão pesando também, e tenho dúvida se valem a pena, se contrabalanceiam tanto quanto os avanços econômicos. Então, estou otimista, senão eu estaria indo para Guarulhos, não toda semana para Brasília, né? Mas eu acho que a gente tem que estar com um alerta muito ligado desses potenciais retrocessos. Não adianta só, ainda mais esse grupo empresarial que está aqui, não adianta a gente só ficar satisfeito com a privatização dos Correios, mas a gente não abrir os olhos para essa guerra institucional que o Brasil está vivendo e não se preocupar que as nossas lideranças políticas sejam mais democráticas, porque hoje elas não estão sendo, e vai depender também do empresariado exigir isso das lideranças políticas desse país. Adolfo, a gente ainda está com alguns minutinhos. Foi muito falado sobre as mudanças tributárias, reforma tributária, né? Você pode comentar um pouquinho sobre o que foi encaminhado e as mudanças que o Congresso fez, se você considera positivas as mudanças que na Câmara já foram feitas? De novo, eu tenho certeza absoluta que a reforma tributária ela vai sair melhor do que o que entrou, como sempre como sempre acontece com os trabalhos que nós temos tido com a Câmara. Honestamente, a qualidade das pessoas que estão trabalhando na relatoria dos projetos está excelente. Agora, eu entendo, gente, e aqui eu vou convidar vocês para uma reflexão.
Eu entendo críticas a uma árvore, mas em vez de fazer críticas a uma árvore, vamos olhar a floresta. Nessa floresta, quem ganha menos está pagando menos no novo projeto de imposto de renda. Então, ela é progressiva. Quem não pagava nada está pagando alguma coisa, que é a questão dos dividendos. As empresas vão pagar menos imposto, porque você reduziu o IRPJ. A carga tributária agregada está diminuindo. Quem pagava muito está pagando um pouco menos. Quem pagava menos está pagando um pouco mais. As diretrizes são claramente corretas. E aqui, de novo, nós temos que avançar no que é possível. Às vezes, você tem que os princípios são fundamentais, mas numa sociedade democrática você tem que avançar em consensos. Eu entendo o ponto do deputado Rigoni sobre a questão do simples, mas será que nós queremos colocar o simples na reforma tributária? Eu acho honestamente, deputado, que se a gente colocasse o simples na reforma tributária, nós enterraríamos ela. Mas, de novo, eu entendo, e eu fico feliz vendo o deputado Rigoni defendendo mais ousadia, eu fico feliz vendo o deputado Mitrô defendendo mais ousadia, porque essa é a nova realidade do Brasil, essa é a nova geração. Há 20 anos, aí, quando eu voltei e comecei a estar aqui, falar mais de liberalismo no Brasil, era eu e mais uns 3, 4 gatos pingados. Agora está vindo uma nova geração, e eu fico feliz vendo essa nova geração. Em breve vai ser o deputado Rigoni, que vai ser o secretário de Política Econômica, o deputado Mitrô, que vai ser o ministro. Cada um de vocês vão estar assumindo as posições na época certa. E a nossa função aqui é ir avançando de tal maneira que as próximas gerações consigam avançar na direção correta. A reforma tributária está na direção correta. É claro que existem críticas, é claro que nós podemos melhorar, mas as linhas gerais vão deixar o ambiente melhor para o futuro. E, claro, numa democracia, se avança aos poucos. Essa questão de você querer dar grandes saltos é um perigo. Muito obrigado. Tiago, pode comentar sobre as mudanças tributárias, como que você tem enxergado? Eu acho que, assim, essa questão das possíveis reformas tributárias, né, o que mais me preocupa é um pouco da falta de clareza de qual que é a decisão que nós vamos tomar. Porque nos primeiros 2 anos e meio dessa legislatura, o que parecia que ia ser o principal é uma mudança na tributação de consumo, né, que era a questão do IBS, Imposto de Bens e Serviços, que ia unificar ICMS, ISS, PIS, COFINS, IPI e coisas assim. E aí, de repente, esse negócio ficou meio esquecido, teve pandemia, não sei o quê, e aí veio a questão do imposto de renda, né? Eu acho que tem vários aspectos ruins no último texto do relator, mas a direção, eu acho que, em geral, está ok. O que os países da OCDE fazem é importante, vamos trabalhar com o que a gente faz. Tem vários pontos ali que eu acho que são problemáticos, a questão do simples é um só. A gente já tem esse problema que o Rigoni falou, de uma empresa, depois que ela bate no teto do simples, ela cria um outro CNPJ. Isso já acontece, né? Agora, o que vai ter é que isso vai ser acelerado e que vai começar a mexer na participação societária dos indivíduos que compõem isso também, para eles poderem ali fazer as retiradas, né? Então, a gente tem que corrigir esses problemas. Eu e o Novo fomos contra a urgência dessa reforma aprovada essa semana, porque aí também essa coisa que eu não entendo, assim, sabe, um assunto dessa complexidade, você quer aprovar apresentando o texto num dia e votando 2 semanas depois, não tem como, né? Está todo mundo assustado. O investidor, ele quer ter previsibilidade, ele quer saber o que está acontecendo. Nem eu que estou lá sei o que está acontecendo, imagina quem está aqui, né? Porque muda o negócio de uma hora para outra. Então, essa falta de vontade de esclarecer as coisas e dar tempo para que sejam discutidas e todo mundo absorver e ter segurança, me impressiona, às vezes, também nessa discussão da reforma tributária. E a PEC 45 está lá esquecida. E está esquecida por quê? Porque quem foi o autor da PEC, o deputado Baleia Rossi, é de um grupo político diferente do que ganhou a presidência da Câmara e não se quer dar os louros para quem perdeu a eleição para a presidência da Câmara. E por isso a gente não vai resolver o problema do consumo no Brasil,
né? E falando em Doing Business, ontem com a MP do Ambiente de Negócio, a gente avançou bastante. Sem resolver tributos de consumo, não avança mais. Porque nos critérios do Doing Business de Ambiente de Negócios, o critério de complexidade tributária é que o Brasil é pior. Né? Ontem vai mexer uns pontinhos nisso, mas talvez a gente saia do 6º pior sistema tributário do mundo para o 10º pior. Ainda tem 180 países na nossa frente. Né? E o que está acontecendo com essa parte da reforma tributária essencial, que é dos impostos de consumo? Não sei. Ninguém sabe o que está acontecendo. A gente só sabe que está meio emperrado porque tem disputa política envolvida no meio de algo que é essencial para o crescimento do Brasil. Então, isso que eu lamento. Né? Sobre esse ponto do imposto de renda, se não for dada mais clareza do que vai ser votado e não forem tirados pontos ali que vão ser retrocessos, eu acho que é melhor não votar agora, né? Mas a ideia geral de abaixar o imposto de renda de pessoa jurídica, tributar lucros e dividendos, desde que não haja aumento de carga tributária e não sejam criadas novas distorções, eu acho que pode ser positivo. Perfeito, Thiago. Estou com o tempo reduzido aqui, mas eu queria dar um espaço para vocês fazerem as considerações finais, mas eu vou colocar uma pimentinha aqui, Adolfo. Está comprado em Brasil? Buy Brasil? Estou muito tranquilo. Vai ser um passo a passo, com a graça de Deus. Nós vamos, daqui a alguns anos, a gente vai olhar para trás e vai ver assim, saneamento mudou agora, cabotagem mudou agora, privatizações mudou agora, novo marco do gás mudou agora, nova lei de falência mudou agora, autonomia do Banco Central mudou agora, reforma administrativa mudou agora, reforma tributária mudou agora, previdência mudou agora, nova lei do FGTS mudou agora, nova lei do agro mudou agora, FIAGRO, a maior revolução estrutural do agro brasileiro, mudou agora, novo mercado de garantias, que em breve nós estamos aí com uma iniciativa importante melhorando as garantias brasileiras. Tudo isso agora. Nós vamos olhar para trás daqui 10, 20 anos e ver que esse período foi o período mais reformista da agenda econômica brasileira dos últimos anos. Eu não tenho a menor sombra disso. Muito obrigado. Thiago, mesma pergunta para você. Considerações finais. Buy Brasil? Olha, primeiro, obrigado aqui novamente para a Apex, a Rede Vitória, pelo convite de estar aqui com vocês hoje, Luan e Saxida, por dividir o painel. Eu acho que a gente tem que comprar o Brasil se a gente atuar para melhorar o país. Não adianta só a gente estar lá no home broker, né, tomando decisão com base ali no que os dados estão mostrando para a gente. A gente tem que sair da tela do computador e ir para a rua agir para a mudança que a gente quer ver no Brasil. E essa mudança não acontece se a gente não mudar a política brasileira. Né? A gente vai ter oportunidade no ano que vem, eleição para presidente, está tendo essa história toda, o que vai ser, eu estou super preocupado com ela. Se você não está preocupado, você está mal informado, sinto lhe dizer. Né? Mas, além disso, a gente tem uma eleição talvez ainda mais importante, que é a eleição para o Congresso Nacional. A gente tem um excelente deputado aqui, que é o Felipe Rigoni, mas o Espírito Santo tem mais outras cadeiras. São quantas ao todo aqui? São 10. Faltam outros 9 ali. Tem um ou outro ali que salva e tal, mas dá para melhorar muito. Dá para melhorar muito. E a gente precisa... E a gente precisa saber o que cada um aqui nessa sala vai fazer para isso. Eu não sei se Rigoni vai para a reeleição ou não, eu não sei aqui, mas vocês têm que ter mais candidatos, vocês têm que ter chapas boas, vocês têm que ter partido que vocês possam confiar, vocês têm que ter novos políticos entrando e renovando essa mentalidade, porque se o Espírito Santo continuar entregando só um Rigoni por ano, por eleição não dá. A gente precisa de 5 dele vindo daqui. Eu também tenho que fazer um papel melhor lá em Minas. Em Minas a gente precisa de mais, tem 53, tem que ter metade, né? Os outros estados têm que fazer a parte deles, mas isso começa com cada um aqui fazendo a sua parte. Então, acho que desse grupo aqui, para a gente poder, com segurança, comprar Brasil, além de tudo que nós falamos aqui tiver que acontecer, acho que cada indivíduo aqui, cada cidadão, pode e deve ser muito mais ativo no processo de renovação política que a gente precisa. Senão, vai continuar sendo esse sufoco eterno que a gente está vivendo no país já há muito tempo.
deputado Thiago Mitrô, Adolfo Saxida, prazer em receber vocês aqui, agradeço novamente, e convidar vocês a acompanhar o próximo painel, que a gente vai ter o nosso governador, o presidente da Apex, Fernando Sinelli. Muito obrigado.